Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso vídeo de oportunidades de swing trade para essa semana que vai do dia 24 até o dia 28 de fevereiro, última semana do mês. Vou falar primeiramente do Ibovespa e depois vou falar dos ativos que eu tenho em posição em aberto e os ativos que eu estou atento aí para oportunidades no decorrer dessa semana. Vamos lá. Começando aqui, deixa eu botar o gráfico maior, beleza? Começando pelo Ibovespa em cima de uma região de suporte, topos anteriores, testando a média, então tem uma dupla região aqui de suporte, média e topos anteriores, e nesse ponto o índice pode trazer aí um movimento de subida, superando essa máxima que reforça essa expectativa, e está dentro da tendência de alta. Então, com base nisso, a gente vai dar uma olhada justamente em ativos que podem fazer algo parecido ou começa a semana podendo gerar já um sinal de alta para possíveis oportunidades. Primeiro eu vou falar das posições que a gente tem aqui em aberto. BPAC 11, a gente está com a posição em aberto, já tem também gerando um sinal de alta aqui pelo gráfico diário, vamos ver se ela dá continuidade e atinge um segundo objetivo que a gente passou para compra. O primeiro objetivo ele foi atingido, mas eu alterei o objetivo para um objetivo maior, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno. Já é uma posição que a gente não sai mais perdendo dela, já tem stop de proteção informado dentro do aplicativo DV Invest. A CPFE3 também é outro ativo que eu realizei a entrada nessa semana, a entrada aqui nesse pregão, mais para o fechamento desse pregão aqui, e também é outro ativo que a gente não sai mais perdendo, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno aí nesta ação. Olhando aqui para ativos que eu abri recentemente, posição Semin, foi na sexta-feira, tentando ver se ela para de cair aqui nesse patamar e volta a subir. Esse movimento, o que apoia essa entrada? Né? Esse movimento de subida quebrou aqui uma estrutura de alta quando ele rompe essa máxima aqui. E aí ele faz um recuo parecido com o recuo aqui em ABC, algo assim, se a gente olhar mais para um gráfico intraday, e que pode dar um início agora a um processo de subida. Então vamos ver se ela consegue fazer isso aí. Então, é uma posição que eu abri na sexta-feira. O outro ativo foi a EQTL3. Todos os dados da entrada, saída, stop da operação, né, objetivo, quantos por cento do capital alocado está dentro do aplicativo DV Invest. Tá? Mas assim, quem tiver interesse em entrar no papel, um dos pontos, se eu pegar aqui o gráfico 120 minutos, um dos pontos seria superar a máxima do último pregão de sexta-feira, superar essa máxima aqui. Uma alternativa de entrada com stop aqui abaixo dessa mínima e tentando pegar aqui pelo menos uma vez e meia, duas vezes a relação, o tamanho do risco dessa operação. Então, se essa operação tem um risco aqui, o exemplo de 2%, que na realidade seria um risco aqui em torno 2,5%, então se fosse para buscar uma relação risco-retorno 1 para 2, seria na faixa dos 5%. Né? 1 para 1,5 vai reduzir um pouquinho aí desse 5%, vai ficar mais perto ali dos 4%. Então essa seria a alternativa para Semin 3. O ponto de desafio são esses três topos, né? 1, 2, 3 topos nessa faixa de preço. Por isso que eu fiz a entrada um pouco mais abaixo, um pouco, vamos dizer assim, antes desse rompimento, né? Tentando pegar uma distância, ter uma distância um pouco maior para essa região de resistência e um espaço menor, vamos dizer assim, um stop um pouco mais bem protegido e não tão grande, e tentando pegar um espaço maior ali para essa região. EQTL3, ativo também que recomendei entrada, nessa entrada que aconteceu já, nesse pregão aqui, no fechamento desse pregão, do dia 20/2, então até um pouco antes da CMI 3, 20/2, e ver se ela consegue, assim como o Ibovespa bateu na região de suporte, junto com a média, e gerou sinal de alta até antes do Ibovespa. Porque antes do Ibovespa, o Ibovespa ainda não confirmou o sinal de alta. Não conseguiu superar o máximo pregão anterior. Então, essa aqui eu estou tentando pegar a continuidade da tendência de alta dela. Quem tiver de fora, quem tiver interesse de entrar, essa aqui já seria um ponto mesmo de entrada, essa região 31,19, stop ficando aqui para baixo. Dalton vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Está a favor da tendência de alta do gráfico diário. Vamos ver se ela consegue ganhar força para buscar essa resistência aqui do semanal, que fica lá por volta, né, de 32,64. Tá? O outro ativo, aí já falando de ativos que ficaria atento para entrada, sendo um pouquinho mais já agressivo, entrar aqui nesse ponto mesmo em VIPT3, stop aqui para baixo. Qual eu falo assim mais agressivo? Porque aqui
Se eu pego isso aqui é o tamanho do meu stop. E se eu projeto isso aqui para cima, algo parecido, vai ter um espaço um pouquinho maior para resistência, mas não é tão maior. Então a relação risco-retorno para o topo anterior não é das melhores. Vamos ver se ela gera de repente uma oportunidade melhor de entrada, um pouco mais abaixo, dá uma enroladinha aqui assim, ó. E aí para buscar uma compra mais próxima aqui embaixo, tentando pegar algo para cima, o stop vai ficar um pouquinho menor e aí tem mais espaço para chegar nessa região aqui. Seria a alternativa em VVT3. Mas para quem já está comprado no ativo, de alguma forma, stop bem posicionado aí abaixo dos 51,60. E tentando pegar no mínimo um movimento aqui para essa região de resistência que vai de 53,85 a 54,25. A ITSA4 seria outra alternativa nessa questão do Ibov aí de gerar um fundo, né? Aqui também pode gerar um fundo, superar a máxima desse candle aqui. Isso representaria, deixa eu só colocar aqui a linha, isso aqui representaria um stop na faixa de 1,6%, 1,7%, se for botar stop logo abaixo dessa mínima. A distância para o topo está na faixa de 2,8%, que já era uma relação escutando pelo menos de 1 para 1,5. Então, até satisfatória essa possível compra aqui em TSA4, stop aqui para baixo, tentando pegar a continuidade da tendência de alta do ativo. Tá? O outro papel, a Multi3, já aquele ativo que perdeu um pouco mais de força, né, já veio para baixo ali da média, está em cima da região aqui de suporte, testando essa região de suporte. Se for para ser um pouquinho mais agressivo, como está batendo já no suporte, arriscando mais, já fiquem bem definidos, arriscando mais, superação da máxima desse candle aqui seria uma entrada, com stop aqui para baixo dessa região, para ver se pega um movimento pelo menos para essa região aqui, na faixa ali perto dos R$23, que inclusive tem um gap de baixa nos 22,97, ou mesmo para essa região já nos 23,44. Então seria a relação risco-retorno aqui razoável, caso dê certo, tá? Essa operação. Já tem um risco maior, como eu falei, eu estive trabalhando abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos, mas ainda dentro ali das médias do gráfico semanal. GMAT3 vai seguir um formato levemente parecido, né? Na realidade, GMAT3 está até melhor do que... Deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu coloquei a ordem... tinha colocado a ordem errada, no sentido de... Primeiro é para eu ter falado no GMAT3, que ainda está acima da média, e depois falar de CIA, de MUT3 e CIA, que estão parecidos. Mas vou falar aqui então de GMAT3. A ação está dentro de uma tendência aqui de alta, recuando em cima dessa média. Como isso aqui já testou o nível de resistência, eu vou esperar pelo menos que um pregão de segunda-feira, por exemplo, ela oscile abaixo da mínima desse candle aqui, pode até bater aqui, que seria melhor ainda, região aqui de topo de 6,84 a 6,79, e mesmo que tenha um candle aqui de baixo, olhar na terça-feira para buscar alguma compra assim, ó, superando essa máxima aqui seria a alternativa, fazer até o inverso, né? Um candle aqui de baixo, e aqui um azulzinho gerando sinal de alta. A outra alternativa é, nesse mesmo dia aqui que vem, oscila aqui embaixo, volta para cima, no mesmo dia, supera essa máxima, alternativa também de entrada, pode tentar até dar antecipada pelo gráfico de 120 minutos, que seria, vem aqui embaixo, bate nessa região que eu citei lá, de suporte, gera um sinal de alta aqui, daria também para arriscar uma entrada antecipada. Mas é um ativo que ainda seria uma possibilidade de compra para esses, principalmente ali mais segunda para terça-feira, numa formação de fundo ascendente no gráfico diário. CIAB3, que está, como eu falei, parecido com a Multi3, voltou para baixo da média, mas pelo menos no semanal não está entre as médias, o preço está acima das médias, isso é um ponto positivo. Alternativa de entrada, superação da máxima desse candle aqui, tentando pegar algo para cima. Stop ficaria aqui embaixo, ou seja, superação de 10,02 e stop ficando abaixo de 9,54. No gráfico de 120 minutos, o ideal seria justamente acontecer um fechamento aí acima da média com nova máxima que significaria já aqui uma superação da máxima do pregão anterior, pregão de sexta-feira. Outro ativo, o Magazine Luiza, também ali brigando com as médias, perdeu um pouco de força aqui na tendência que ela vinha de alta, né, ela lateralizou, rompeu para cima, mas ainda dentro de 2 candles de alta forte aqui e 4 candles aqui para baixo.
Alternativa de entrada, assim como eu comentei em CAB3, superação da máxima do pregão de sexta, tentando pegar um próximo movimento de subida a favor ainda da tendência de alta. Quem já tiver comprado e quer sair só, botar um stop só num ponto que seria a reversão da tendência de alta na MGLU3, ao oscilar abaixo de 6,96, ou seja, o stop ficaria em 6,95. O outro ativo para a gente falar agora, os demais ativos, né, que são olhando um pouquinho mais para a venda. GGBR4 teve uma semana bem ruim, vou botar o gráfico semanal do lado de cá. Depois dessa correção, dessa queda inteira aqui, ó, a ação despencou semana passada, perdeu todos os fundos anteriores. Beleza. Região ali na faixa de 16,60 a 16,70. Então, o que eu ficaria atento para uma venda em GGBR4? Retorno do preço justamente nessa região de 16,60 a 16,70 e sinal de baixo, pode ser no gráfico diário até nos 120 minutos. Mas seria um ativo que eu olharia justamente mais para venda. Pode subir, rasgar tudo aqui para cima? Até pode, mas não tem ainda sinais claros para que isso aconteça. Não tem sinais que aumente essa probabilidade. Sempre trabalhando na questão da probabilidade. Então aqui eu aguardaria alguma correção para trabalhar a favor da venda. Eu pensaria em venda aqui, assim como Lojas Renner, que aqui que na sexta-feira abriu com baita gap de baixo, e fechou o pregão com queda de 14%. Isso terminou quebrando uma estrutura de alta do ativo, de forma resumida aqui, que era aqui, ó. Perdeu esse fundo também, aí se a gente olhar aqui para trás, também perdeu esse, então num movimento de baixo de 4 candles, ela detonou o que tinha aqui subido, numa parte, só esses 3 candles, só que detonou foi tudo para trás. Então isso submete a vender aqui não seria minha venda, tá? Pode ainda andar, ou assim, se fosse para cá, vou entrar aqui que eu posso perder o movimento de baixo. Então colocaria menos capital. Mas o que eu mais me interessaria para a venda é justamente olhar ali em retorno de preço em cima de níveis de fundos anteriores que foram perdidos, mais próximo da média, para buscar aí a operação de venda nesta ação. A Local Web é algo nesse sentido também. Ó. Observe que ela já também quebrou uma estrutura de alta e é um ativo que ficaria de olho no decorrer da semana para buscar venda após correção. Ideal, tanto em Lojas Renner quanto em Local Web, que tem uma correção aí de uns 3 pregões, pelo menos. Chamaria mais atenção para ou criaria um espaço maior, uma relação de retorno mais interessante para venda. Localiza também quebrou a estrutura aqui de alta. Fundo anterior, preço abaixo das médias. Ficar de olho aí, não só no gráfico diário, mas até no 120. Deu uma enroladinha aqui, tentando voltar para cima da média dessas regiões de fundos anteriores aqui em torno de 24,94, R$30. Sinalizações aqui para baixo, principalmente respeitando essa máxima desse candle aqui, que está localizada nos 30,42, da máxima da sexta, focaria mais em buscar venda de Localiza. É isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Esses são os ativos aí que me chamaram mais atenção numa avaliação que eu faço em cima de 100 ações, tanto para compra, olhando para venda. Pode ter até um outro ativo que surge no decorrer da semana, mas enfim, se surgir algo diferente do que está aqui, desses ativos que eu selecionei, e eu passe recomendação, você vai receber isso lá dentro do aplicativo DV Invest. Deixe seu like, seu joinha. Um grande abraço e uma excelente semana. Bons negócios.